Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar então das chamadas células-tronco, que é um tema que sempre me perguntam, gera muita dúvida, né? As pessoas querem saber que células são essas que a gente usa nos tratamentos, seja nas tendinites, nas artroses, nas lesões musculares dos atletas. Que células são essas que a gente usa na chamada medicina regenerativa? Para começar, a gente vai explicar o que são essas células-tronco. São células que têm a capacidade de estimular a regeneração tecidual, seja ela uma célula de gordura, seja ela uma célula do aspirado de medula óssea, seja ela uma célula do cordão umbilical, seja ela uma célula tirada do sangue, que é a que a gente faz com mais frequência. Então, essas células são células sinalizadoras. Elas são células com capacidade de sinalizar para outras células naquele ambiente que ela deve se multiplicar, que ela deve se regenerar aquela articulação, né? Então, a gente tem uma linha que seguimos do procedimento mais simples para o procedimento mais complexo. Qual a origem celular que tem essa capacidade mais simples? A origem celular que tem essa capacidade mais simples são as células do plasma. E aí a gente usa dois derivados, plasma rico em plaquetas ou plasma rico em fibrina. Qual a diferença entre um e outro? O plasma rico em plaquetas, ele utiliza dois fármacos, que é a heparina, para não deixar coagular, e o ativador de plaquetas. Já o plasma rico em fibrina, ele não usa nenhum fármaco, e é o da minha preferência, é aquele que eu uso mais. Ele é simplesmente o plasma centrifugado, né, num processo de centrifugação com a centrífuga especial, e dali a gente pega aquele concentrado plaquetário e de fibrina e aplica, seja na lesão muscular, por exemplo, de forma isolada, ou dentro de uma articulação, que a gente normalmente associa com o ácido hialurônico. Temos também as células mesenquimais do aspirado de medula óssea. A gente aspira a célula da medula óssea do paciente, pode prepará-la ou não e injetar, geralmente nas articulações, para estimular a regeneração. Por trabalho científico, a gente já sabe que a melhor composição é o chamado BMEC, que é o aspirado de medula centrifugado, separa a célula que tem ali capacidade de regeneração e injeta. A gente já sabe que isso é melhor ou superior a quando você pega simplesmente aquele concentrado plaquetário, não centrifuga e aplica. Seguindo aí essa linha, vamos dizer, do menos complexo para o mais complexo, a gente chega nas células de gordura. A célula de gordura é a célula que tem maior potencial de multiplicação, de regeneração, né? Geralmente obtemos ela ou da gordura periumbilical ou da região medial da coxa, na parte de dentro da coxa, de quem tem mais tecido gorduroso ali. Passamos então por um processo ou de centrifugação ou de chacoalhamento, onde ocorre fragmentação dessa célula. A gente tem até um dispositivo chamado LipoGems, que foi desenvolvido para isso, ou por um processo de decantação em compressas e utilizamos eles. Essa gordura pode ser utilizada para tratamento de ferida, por exemplo, em cirurgia plástica, em pacientes que teve uma lesão extensa numa atividade, né? Teve uma queimadura, ou que teve uma lesão mais grave num trauma, num acidente. E a gente pode usar a gordura de forma líquida para injetar nas articulações, promovendo dessa forma a regeneração tecidual. Aí esse processo é um pouco mais delicado. Você faz a retirada da gordura, ou nós mesmos, ortopedistas ou cirurgiões plásticos, cirurgiões que têm expertise em fazer essa retirada da gordura, faz o processamento dessa gordura, produz um líquido, né, um caldo dessa gordura, com células que têm capacidade regenerativa, e aplicamos nas articulações. Qual a principal indicação? Nas artroses, principalmente em artroses que têm vários pontos de lesão de cartilagem. Essa seria a principal indicação. E no tratamento de feridas, seria naquela ferida que não está fechando, num processo pós-cirurgia plástica ou de trauma, que tem uma ferida extensa, você coloca a gordura ali e tampa, induzindo assim a regeneração do tecido. Tá? Então, células-tronco basicamente são essas. Existem outras? Existem. Por exemplo, retirar a cartilagem através de um procedimento cirúrgico por vídeo, mandar essa cartilagem para o laboratório para ele multiplicar e colocar ela numa membrana. Porém, isso é muito caro, só é feito hoje em caráter de pesquisa, tem uma pesquisa do Einstein que faz isso. Outra característica, usar célula de cordão umbilical. Precisa ter o banco de cordão umbilical
e ainda no Brasil também só é liberado em caráter experimental, ainda não é liberado de uso irrestrito. Então, o que a gente usa mais comumente são as células do plasma, e na sua grande maioria, depois a do aspirado de medula, e no último caso, o de gordura, porque o de gordura é um procedimento cirúrgico, né? Você precisa fazer pelo menos uma pequena cirurgia para extrair essa gordura do paciente. Lembrando que tudo isso é feito também com o chamado preparo do solo. Não adianta você injetar gordura num paciente inflamado, não adianta você injetar o plasma num paciente que está com osteoporose, que está debilitado, que não tem as suas vitaminas também repostas, né? Então é preciso fazer o preparo do solo. E aí, falando em preparo do solo, basicamente a gente faz uma reposição de cálcio, de vitamina D, utilizamos medicamentos que depositam esses minerais e a vitamina no organismo, como os bisfosfonados, né, risedronato, ibandronato, alendronato. Também corrigimos, por exemplo, vitamina C, que é um antioxidante. Aquele paciente que está com homocisteína alta, a gente também usa ácido alfa-lipólico para baixar. Então você tenta desinflamar o paciente, não esquecendo também do processo de obesidade, porque é muito comum os nossos pacientes estarem acima do peso. E por estar acima do peso, ter um processo inflamatório sistêmico que precisa ser tratado. Que aí nós vamos falar em outro vídeo, nós vamos falar num vídeo de emagrecimento, de nutrologia, que é muito importante para tudo, não só para a vida e saúde do paciente, mas também para tratar as lesões ortopédicas e falarmos aí de medicina regenerativa. Então, o preparo terreno é esses exames que a gente faz para dosar as vitaminas, dosar o magnésio, olhar a vitamina B12 do paciente, corrigir tudo isso para que ele tenha um terreno bom que aceite aquelas células-tronco, tá? Então, as células-tronco são essas células com capacidade de induzir a regeneração, a multiplicação celular, elas são muito mais umas sinalizadoras do que simplesmente transformar naquela célula, mas é muito importante também essa etapa chamada de preparo do solo, tudo bem? Então, falamos hoje aí explicando o que são essas células. Vamos seguir os nossos vídeos falando de tudo que é importante, né, como a parte nutricional e de emagrecimento. E as dúvidas é só colocar nos comentários abaixo que a gente vai respondendo aí de acordo com a demanda de todo mundo. Grande abraço, muito obrigado.